Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui, sim, unidos e reunidos em nome de Jesus nessa noite de quarta-feira, que acalenta os nossos corações no desejo sincero de aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Esse momento em que temos a oportunidade de recarregar as nossas energias e também de unir as nossas energias num só objetivo, o do alto amor, o do amor ao próximo. É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui nesta noite. E eu quero dizer que nós vamos, neste momento, pensar em Jesus. Como se Jesus estivesse diante de nós, como se ele nos abraçasse com seu olhar bondoso, compreensivo, porque Jesus sabe quem somos. Ele conhece cada um de nós, até pelos nossos apelidos. Então, que o nosso Mestre possa, neste momento, permitir que nós nos aproximemos e que possamos receber aquele abraço gostoso de Jesus, nos fortalecendo, nos auxiliando, que Ele esteja presente durante a nossa reunião, que Ele possa estar aqui durante esses ensinamentos que nós aprendemos com esses livros maravilhosos, que Ele intua a nossa fala, mas que Ele permita que a gente receba de coração cada palavra, cada ensinamento que nos auxilie a sermos e vibrarmos luz, que nos auxilie processo de autoconhecimento, que nos auxilie a sermos mais fortes, melhores a cada dia. Jesus abençoa os nossos lares, abençoa todos nós. E assim nós damos por iniciado o nosso estudo e oração na noite de hoje. Eu quero agradecer a você que sempre está aqui neste projeto, auxiliando, e que também doa as suas melhores energias e se coloca à disposição para receber, fazendo parte, dessa corrente de vibrações que tanto tem nos ajudado e ajudado a tantas pessoas. E agradeço as mensagens carinhosas no chat. Eu vou dar uma olhada agora. Vamos lá. Ivani, boa noite. Zélia, Norminha, Beth, Mariângela, Jacira Duval, Tita, Gessilda, André Drummond, Maurício Duval, Ricardo Grilo, Fernanda Soares, Vanúzia, Débora Preciado, Paulo, Vera, Lúcia Fleury, Fátima Rossi, Margarida Bessa, Estela, Conceição, Wilma e Narcisa. Boa noite, queridos amigos. Dona Magda, boa noite, querida. Que alegria estar com vocês. Hoje nós vamos recorrer a este livro, o nome Fonte Viva. Fonte Viva é um livro que nós estudamos muito no nosso estudo de oração. São lições maravilhosas. A psicografia é do nosso querido Chico. A autoria espiritual da lição é do nosso Emmanuel, o mentor querido. E hoje nós vamos ler e estudar o capítulo 47. O título, Autolibertação. A passagem evangélica encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. É uma frase da autoria de Paulo de Tarso. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. As palavras de Emmanuel eu vou ler. Se desejas emancipar a alma das prisões escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver, como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos,
em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devem agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material da tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil no coração. Guardar o sarcasmo ou insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo de Tarso, quando nos diz, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Gente, que lição linda essa de Emmanuel, né? A autolibertação nos fala do valor da liberdade, de tirarmos os grilhões, as correntes que nos prendem ao nosso ego egocêntrico ainda, né, imaturo, e estarmos mais livres de muitas amarras que não necessitaríamos mais ter conosco, se aceitarmos o caminho da evolução. Emmanuel aqui, ele fala, cada parágrafo, ele fala de consciência, de superação, bondade, humildade, simpatia, empatia, persistência, perdão, caridade e desapego. Cada parágrafo, eu falei, cada parágrafo ele traz um assunto diferente. Tanto que essa lição é rica para nós. E às vezes assusta quando a gente fala em solidão. Mas aqui ele não fala da solidão do sofrimento, mas do desapego de ficarmos presos a nós mesmos e uns aos outros, sendo impeditivos de seguirmos e vivermos felizes, né? E fazermos aquilo que viemos fazer. A solidão que ele fala é a não dependência. É quando nós não temos mais a codependência da aprovação e da dependência da presença do outro para conseguirmos as coisas. A autolibertação é requisito fundamental para trabalharmos os nossos medos de sermos nós mesmos. Porque, no fundo, nós temos medo de seguir a trilha da vida. E vamos nos apegando ao caminho,
segurando nas plantas, nos muros, nas flores, nas árvores, para não seguirmos adiante. E inúmeras vezes nós já estamos em condições de caminharmos sós e não caminhamos, porque temos esses grilhões nas nossas almas, essas correntes que nos fazem acreditar que nada conseguimos sozinhos. Não é virar as costas, é não depender para fazer. Né? Vamos aqui analisando os pedaços da lição, porque ela é muito rica. Então, a gente tem que ler esses pedacinhos que chamam a atenção para a gente. Se desejas emancipar a alma das prisões escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, como todos e sem ninguém. Gente, isso aqui já é o resumo da lição, né? A gente fica preso no nosso eu, no desejo de ser perfeito, no desejo de ser aceito, na vontade de encobrir os nossos erros, as nossas dificuldades, na inveja de ser como o outro, né? De ter o que o outro possui. E isso nos deixa presos a uma observação que nos leva a estar sempre vivendo também a nossa vida em paralelo com a vida do outro. É como se nós tivéssemos uma janela de vidro e ficássemos lavando a louça, mas observando o que o vizinho está fazendo. E desejando estar na piscina como ele, desejando estar colhendo flores, né? E estamos ali na função de lavar a louça. Mas no momento que nós estamos colhendo flores ou na piscina, nós também estamos olhando o outro que faz algo diferente. Sem falar que muitas vezes nós não olhamos para dentro de nós e não nos conscientizamos do muito que temos, do muito que já caminhamos e ficamos no processo de autocobrança. Né? Aqui Emmanuel fala, como possuindo tudo e nada tendo. Olha que maravilha. Eu vou usufruir, sim, de um computador bom, de um óculos confortável, né? De um batom que eu gosto de passar, de um anel, de uma casa que tem o conforto, de uma cama com um colchão bom, né? Mas sabendo que tudo isso é passageiro, que nada de fato me pertence. Porque sofrer quando não se tem, ou sofrer com o que se tem, é um inferno criado por nós. É uma prisão muito grande. Então, se eu não posso usar sabonete que não seja da marca tal, eu já estou aprisionada. Eu já estou refém de algo. Né? Ah, eu não vivo sem tal creme. Né? Ah, eu não dou conta de dormir sem antes não assistir tal coisa. E nós vamos criando condições de aprisionamento sem percebermos. Né? É aquele bebê que de repente tem um cobertorzinho, tem um bichinho, né? Aquele cobertorzinho que vai virando um trapinho fedorento, né? Então, aquele bebê que acha que não consegue sobreviver sem aquele trapinho. É um apego, mas é um apego desnecessário. A gente enxerga isso no outro, mas não enxerga os nossos apegos. A gente não imagina quantas crenças negativas nós criamos ao longo da vida para podermos sustentar uma falsa ideia de que necessitamos do outro, muito mais do que pensávamos, né? A gente vê muito, às vezes, casais, né, que convivem há muito tempo e um deles desencarna e todo mundo, fulano não vai viver muito tempo, não vai sobreviver, não vai conseguir. E a pessoa consegue. É tão bom a gente ver isso. É tão bom a gente perceber que a pessoa usufruiu, sim, de 60, 70 anos de casado, que foi muito feliz, mas que são indivíduos com as suas particularidades. Então, hoje, nós sabemos que, por mais que a gente se una a alguém em algum projeto, nós não somos um só. Essa ideia de unirmos para sermos um
Isso é muito difícil. Somos dois, bem unidos, onde nós temos as nossas questões, o outro tem as questões dele, nós temos ali locais, né? Como se fosse aquele conjunto de interseção, nós temos muita afinidade, mas nós não podemos perder a nossa individualidade, porque somos espíritos criados para uma evolução solitária. Aproveitamos a companhia dos outros, mas o caminho a ser seguido é solitário, é único. Né? Bom, aí Emmanuel continua. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, sabes que te retirarás dela sozinho. Resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Porque a Terra é uma escola. A Terra não é nosso verdadeiro lar. O nosso verdadeiro lar é a nossa pátria espiritual. É quando desencarnamos que voltamos para a nossa casa. A Terra é a escola. Nós chegamos na escola sozinhos. Somos matriculados sozinhos. Mesmo tendo um gênio univiterino do lado, a gente às vezes fica na mesma sala ou não. E seguimos com as mesmas diferentes provas para fazermos, diferentes materiais escolares, não é? Aí nós chegamos nessas salas, às vezes tímidos, mas nós sabemos que vamos fazer as provas individuais, mesmo estando com várias pessoas sentadas do nosso lado, fazendo as suas provas também. E sabemos que esse diploma que nós adquirimos, ele é solitário. O diploma, seja de prezinho, de segundo grau, seja de faculdade, né, do terceiro universitário, a gente não está lá escrito assim, Bia e companhia. Não, é o meu nome que vem no diploma, porque aquela trilha foi minha, por mais que eu dividisse ela com os outros. Então, quando nós encarnamos, Emmanuel usa aqui, peregrino necessitado de aconchego e socorro. É como nós chegamos, na confiança de que nesta vida nós vamos aprender, nós vamos pagar muitos débitos e vamos adquirir muita luz. Por isso, peregrinos, necessitados de socorro. Né? E chegamos nessa sala de aula e encontramos pais, encontramos irmãos, família, pares, amigos, mas o momento da volta ele é solitário. Né? Eu volto no dia e na hora que está marcadinho lá para mim. Quando eu volto para a minha essência, para meu verdadeiro lar, eu vou me sentir em casa. E terei saudades dos colegas que ficam, mas continuaremos a caminhada. A gente pode passar as férias no sítio, na praia, na casa de todo mundo, mas tem um gostinho especial quando a gente volta para a nossa cama, não é mesmo? Quando a gente volta ali para os nossos pertences, para o nosso mundinho. É muito bom voltar para casa. Então, a nossa volta, ela se dá quando nós deixarmos este plano e irmos para o plano maior. Emmanuel continua. Lembra-te que cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Olha que bacana, né? A seu modo nós estaremos sozinhos. Porque nós podemos estar numa sala com 4 filhos, marido, funcionário, cachorrinho, todo mundo ali. Cada um de nós interpreta o filme, a novela que está passando de uma forma. Cada um de nós segue um caminho. Cada um de nós tem um ritual para poder cortar a comida, almoçar, se sentar à mesa. Cada um de nós tem uma posição predileta para dormir. Nos mínimos detalhes, nós somos sozinhos. Né? Mesmo que a gente à noite goste de dormir de conchinha,
Chega aquele momento que a conchinha separa e cada um procura a sua posição predileta no leito. E a gente vai aprendendo a fazer as coisas sozinho, não sendo solitário e sofredor, mas é aquela solidão da individualidade, porque nós fomos criados indivíduos, nós não fomos criados grupos, nós fomos criados espíritos únicos, temos uma digital única, né? Nós não podemos perder essa unicidade, que é o carimbo, né? O atestado de paternidade do Pai, que nos criou. Então, muitas vezes, esta solidão é a diferença na forma de ver o mundo, de viver a vida, e inúmeras vezes nós estamos mais adiantados e temos que ter a paciência de dar a mão para aqueles mais atrasadinhos. Outras vezes, somos socorridos por outros mais adiantados que nos dão a mão quando necessitamos. Superar-se é saber que nós, sim, conseguimos viver na nossa estrada solitária, seguindo ao lado de muitos, cada um na sua estradinha. É importante a gente ter essa consciência, para a gente não fazer drama com muitos momentos solitários necessários para a nossa reflexão. Não dá para meditar a 2 ou a 3. Claro, o grupo medita, mas cada um segue o seu caminho, o seu momento, o seu tempo, né? Tudo a gente pode fazer com alguém, mas a essência é individual. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. É a bondade. E Jesus falou, eu não vou fazer o bem para poder receber o bem, né? Não. É porque já se torna um ato, uma fala, uma escuta de amorosidade que se torna comum, já faz parte. Eu já gosto da bondade, eu já gosto do bem, eu gosto de fazer o bem para o próximo. Eu fico feliz quando eu faço algo de bom para o outro, independente de pensar em receber de volta, né? Então, muitas pessoas antigamente doavam quantias grandes para as igrejas para poderem ter lugar garantido no céu. É contra essa barganha que Emmanuel fala. Mas fazer o bem por fazer. E a gente passa a se sentir bem. Por quê? Nós sabemos da lei de ação e reação. Tudo que a gente joga no universo, o universo nos devolve amorosamente, né? Então eu vou passando a gostar do bem porque eu gosto de viver na energia do bem, da bondade, do amor. Depois Emmanuel traz, realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. E aqui ele traz a noção da humildade, né? É a gente não se julgar melhor que ninguém e partir solitário por não ter paciência com os outros que ainda estão num momento diferente da caminhada. Mas é a gente reconhecer que nós somos muito pequenos perante o infinito da vida, né? Quem somos nós perante Jesus, que já era um espírito muito iluminado quando a Terra foi criada bilhões de anos atrás? Surgiu o planeta Terra e Jesus estava ali participando de tudo, aceitando a tarefa, a missão divina de cuidar deste planetinha durante toda a sua existência. Que coisa linda isso, né? Nós ainda queremos entender plenamente o Cristo. Não conseguimos, porque ainda não damos conta. Mas vamos reencarnando e adquirindo cada vez mais luz até entendermos melhor. Assim como aquele aluno que, se não aprende a tabuada, não sabe resolver raiz quadrada, mas vai aprender. Por enquanto estamos na tabuada simples, aprendendo ainda a sermos pequenos para nos fazermos grandes, aprendendo ainda o valor da simplicidade, da humildade,
aprendendo a trabalhar com o nosso orgulho, vaidade, preconceitos, né? Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio da execução da sua tarefa. Nós não precisamos ser antipáticos para fazermos as coisas, nem rígidos além da conta. Porque quando a gente entra pela vibe da rigidez, muitas vezes nós somos antipáticos. Muitas vezes, quando queremos impor sempre nossa vontade, nosso desejo, quando não escutamos o outro, quando não nos colocamos no lugar do outro, nós passamos a deixar a simpatia de lado. Então, a simpatia ela é necessária? É, porque a simpatia está dentro desse ciclo de bondade. A bondade, ela se expressa como simpatia. É muito bom estar perto de alguém bom, de bom coração, porque a pessoa é simpática, é compreensiva, é acolhedora. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Muitas vezes, né, gente, o que é alegria para nós é veneno para o nosso irmão, que é o que Emmanuel fala, né? Então, nós não podemos achar que a nossa dor é pior do que a dor do próximo. E quantas vezes o próximo vem falando da sua dor e a gente não dá escuta? E já fala, mas eu também e tal, e a gente não escuta. Quantas vezes nós achamos, né, que o outro está acostumado a sofrer e está mais forte? Eu lembro, já contei para vocês, inúmeras vezes nas campanhas de cobertores que eu faço anualmente, há anos, tem pessoas que falam, né? Mas todo ano você compra cobertor? Sim, todo ano. Porque as pessoas são muito limitadas, não tem água, nem para tomar banho, quanto mais para lavar. Então, usam aquele cobertor até acabar, né? E no ano seguinte, eles não estão em condições de uso mais. Aí a pessoa, mas pobre não sente frio, né? Pobre sente menos frio. Não. O pobre sente frio igual. Né? Só que o frio dele não é menor que o nosso. É porque nós sabemos que eles se esforçam por vencer o frio para sobreviver, coisa que nós não precisamos de fazer, porque se está muito frio, colocamos 2, 3 cobertores. Então, não vamos diminuir a dor do próximo, não vamos achar que a nossa seja maior, mas é respeitar. E lembrando isso, que muito do que é prazeroso para mim, para o outro é sofrimento. Por exemplo, eu tenho uma casa sólida, então eu adoro quando começa a chover. Gosto de chuva, né? A chuva pode ser intensa, que eu gosto da chuva. Mas as nuvens no céu, para alguém que está numa casa à beira de um local que pode desmoronar, que mora numa favela, ou que tem os telhados cheios de goteiras, né, de vazamentos, a hora que nubla o céu, essa pessoa sofre. Então, tem situações que vão me agradar muito, mas que o que é alegria para mim é veneno para o outro. Isso se chama empatia. Emmanuel nos traz a ideia da empatia, de sempre nos colocarmos no lugar do outro e de não generalizarmos, porque o que é bom para um não é para o outro. Depois Emmanuel fala, sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Nós não temos mais tempo para melindres, né? Para ficarmos ofendidos. Precisamos combater esses melindres. Quando nós estamos com o nosso coração cheio de melindres, né? Nós estamos sempre criando situações que exigem depois o perdão. Nós ficamos magoados, chateados, nós olhamos,
depois nós vamos ter que perdoar. Então, os espíritos evoluídos não têm melindres. Então, eles compreendem que o outro dá o que tem. E que se o outro está dando espinhos, é porque ele não tem mais nada para dar. Mas nós ainda temos os melindres, né? Do que o outro fala, do que o outro faz. Ficamos com medo. E aí nós ainda nos colocamos numa situação de ofendidos. Né? Para muitas coisas não pode haver melindres. Se um chefe me chama para ensinar o serviço que eu não sei fazer, eu preciso de ser agradecida, ao invés de ter melindres e ficar chateada por ele ter me ensinado algo novo. Né? Se a pessoa vai trabalhar na casa de alguém, a gente fala como que é o arroz na casa da pessoa e tudo mais, não é para ter melindre, é a forma como as pessoas estão agindo em casa. Né? Eu lembro que quando a minha funcionária entrou, e ela está comigo há mais de 10 anos, para me ajudar aqui na minha casa, eu falei para ela, você cozinha o arroz e coloca um pouquinho mais de água, porque aqui em casa todo mundo gosta do arroz bem cozidinho. E ela achava um absurdo. Né? Ela achava um absurdo a gente gostar do arroz quase papinho. Né? Então, e todos gostamos. Né? Agora, isso para alguém é uma ofensa. Então, quando chega no restaurante, aquele arroz soltinho, né? Durinho, al dente, é um horror para a gente. Mas, às vezes, alguém vai nos agradar e fala assim, nossa, eu vou fazer um arroz bem soltinho para você, porque é a moda. Mas a gente não gosta. Então, é não ficar com melindre, mas é saber que nessa casa usa-se um arroz assim. Né? A gente, quando vai entrar no lar de alguém, a gente segue as regras daquela casa. No colégio, as regras daquele colégio. Então, nós temos que trabalhar o melindre, que é se ofender com a opinião do outro. Né? A gente vê muito melindre nas nossas casas religiosas, quando somos chamados para poder conversar sobre um tema importante. A gente vê os melindres acontecendo nas relações de amizade. E quando é que a gente tem amizades de 30, 40, 50 anos? Porque a gente deixa o melindre de lado e segue adiante. E é tão bom seguir adiante. É tão ruim a gente desistir de alguém porque a gente acha que o outro está nos ofendendo quando na realidade não está. Sabendo que o melindre muitas vezes ele acontece porque nós somos complexados e porque a nossa autoestima está lá embaixo. Quanto menor a nossa autoestima, se tivermos uma baixa autoestima, mais melindrados seremos. Seja com a nossa aparência, seja com o que o ponto for. Né? Seja com a nossa necessidade de sermos paparicados e por aí vai. Emmanuel continua. Desanuvie a mente cada manhã e segue para adiante, com a certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens. Isso é importante. Desanuvie a mente cada manhã. Por que Emmanuel pede pela manhã? Porque cada dia é uma oportunidade de recomeço, de reconstrução. Mesmo quando a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente precisa de estar recomeçando de forma diferente, sabe? É aquele momento no meio do dia que você decide trocar a blusa que está amarrotada, renovar o desodorante, o batom e seguir adiante, recomeçando a tarde de novo. Né? Cada manhã é uma oportunidade. Desanuvie a mente. Como que a gente desanuvia? Começando com afirmações positivas, com um banho que lava o corpo e a alma, né? Nos aprontando. É importante a gente se aprontar, né? A gente colocar uma roupa, a gente passar, né, o perfume que a gente gosta, não para o outro, mas para nós. A gente colocando em dia que feito é melhor que perfeito, e fazermos o nosso melhor, sem exigirmos tanto de nós, é sermos nossos amigos. Porque se eu fico com os melindres,
Se eu fico com a baixa autoestima, com os pensamentos negativos, eu estarei sendo o meu algoz. E nós não merecemos isso. Deixe que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo. Quem é o anjo anônimo? São todas as pessoas que fazem algum tipo de bem para nós. E nós podemos ser o anjo anônimo de alguém. Né? Anônimo é aquele que fala, faz, por fazer. Né? Que vai sempre estar ali, amparando. O que o anjo faz? Nos protege do mal. E muitas vezes os anjos anônimos, nos aceitando como somos, nos protegem de nós mesmos. É interessante isso, né? E no último parágrafo, Emmanuel coloca: aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste. Aprender a ser só. Né? Isso dá uma... Quando Emmanuel coloca esse título, autolibertação, ele coloca aqui a necessidade de aprendermos a caminhar sozinhos. E uma noção de liberdade que a gente já se esqueceu. E sobre liberdade, porque o título Autolibertação, Emmanuel trouxe todas essas ideias. Como se cada parágrafo fosse a justificativa do nosso empenho de nos libertarmos. E eu queria trazer uma reflexão aqui com vocês agora sobre a liberdade. A gente fala muito em liberdade. A liberdade, a autolibertação, que é libertarmos dos grilhões que colocamos, e a liberdade onde vivemos. A cada um de nós pertence o mais belo par de asas que poderia existir. E a essas asas chamamos liberdade. Você é e sempre será livre. Embora eu saiba que algumas vezes, talvez você não se sinta assim, porque muitas vezes nós nos sentimos bem amarrados, né? Bem atrelados, e com aquela sensação de que uma corrente nos envolve que a gente não vê saída e não vê como fazer. No decorrer da vida, vez ou outra, você acaba se esquecendo de que tem asas e das próprias asas. Aprisionado nesse ego pequeno, limitado, incapaz de voos soltos, que só a sua essência é capaz de arriscar. Porque nós só poderemos voar alto e olhar para as montanhas e os vales se arriscarmos. E não deixarmos que o nosso ego fique pequeno, limitado pelos medos que nos acompanham. Todos nós nascemos e, de alguma forma, fomos moldados na nossa educação para corresponder ao que era esperado de nós. E tivemos as nossas asas cortadas para que não voássemos para longe demais. E acomodamos. E como aquela figura que já passou pela internet daquele cavalo que está amarrado numa cadeira de plástico e ele não se move porque ele acredita naquela amarra, muitas vezes nós acreditamos nas amarras que nos colocaram e que nós aceitamos. Muitas amarras vêm de preconceitos. Né? Por exemplo, há muito tempo atrás, nós acreditávamos que como mulheres éramos inferiores. E acreditávamos. Acreditávamos que não podíamos estudar, que não podíamos dar nossa opinião nos negócios do marido. Né? Hoje ainda temos muita luta, mas hoje a gente já se libertou em muito dessas amarras que as nossas antepassadas ficavam. Nós tínhamos as amarras de achar que se errássemos íamos para o inferno. Hoje nós sabemos que o inferno não existe dessa forma. Ele está dentro de nós, por conta de culpas, por conta de muitas coisas que nós não sabemos lidar.
Mas como seres divinos que somos, nossas asas sempre voltam a crescer. São elas que nos impulsionam a ir além das fronteiras que o mundo nos impõe. São as nossas asas que nos convidam a arriscar, a acreditar, a confiar, a voar. São as nossas asas que nos empurram em direção ao novo e nos pede para acreditar na nossa capacidade de superar os limites. São as nossas asas, e somente elas, que nos dizem o quanto somos livres para voar. Então, hoje, a nossa liberdade nos convida para esse voo. Vamos, às vezes, fechar os olhos para as amarras ao redor e aprender a olhar para dentro de nós mesmos, nos fortalecendo, para enxergarmos as asas que temos, para tornarmos-nos cegos e surdos para as pessoas que não querem que voemos. E ouçamos a nossa voz da nossa própria alma, porque somos seres divinos. E neste exato momento, a nossa voz interna, conectada com o Senhor, ela vai suavemente, no ouvido de cada um de nós, incentivar todos nós a acreditarmos que podemos voar. Você, eu, nós, somos poderosos o suficiente para libertar-nos de qualquer situação limitadora que estejamos vivendo ultimamente. Cabe a nós libertar-nos dos pensamentos, das crenças, das restrições que nos impusemos e que nos impuseram ao longo da vida. Chegou o momento de descobrirmos a nossa força transformadora e mudar o que nos vem aprisionando. A liberdade, se pudesse falar, nos diria hoje que você vem ensaiando um voo ultimamente. E agora chegou o momento de se libertar do seu medo de voar. Agora é para sacudir as asas, arriscar. Esse é o meu momento, o de nos autolibertarmos e de usufruirmos dessa liberdade que chega para nos trazer a confiança e a certeza de que saberemos fazer as melhores escolhas para onde voar, que caminho traçar nessa plenitude da vida que chega para todos nós. Eu gostaria que todos fechassem os olhos para que nós pudéssemos respirar profundamente, pensando nessas palavras, nessas lições da noite de hoje, pensando na importância da autolibertação, pensando na importância de alimentarmos a nossa liberdade e fortalecermos as nossas asas, começando com voos pequenos e indo aumentando aos poucos, até estarmos plenamente vivenciando o momento de voar. Procuremos fechar os nossos olhos, respirar, sentindo esse ar que liberta o nosso pulmão de ficar encolhidinho, mas que dá a plenitude de buscar o oxigênio, transmutando no processo da respiração as energias negativas em positivas. Prestemos atenção à nossa respiração, para que possamos sentir esse oxigênio indo em todas as células do nosso corpo. E vamos, neste momento, sentirmos que do nosso lado aproxima-se
o nosso anjo da guarda, que nos dá a mão e que escolhe ir conosco, voando até uma montanha. Imagine o alto de uma montanha e consiga se colocar lá, parecendo que está pertinho das nuvens do céu. E observe o que você está vendo do alto da montanha. Os vales, se você vê cidades, se você vê rios, lagos, flores, plantas, florestas. Escolha o que enxergar, mas faça um momento como se o sol estivesse nascendo, surgindo ao longe. Você enxergando o sol derramando seus raios sobre essa paisagem linda. E você sentindo que aquele raio de sol te fortalece. Como se aquele raio de sol estivesse derretendo essas amarras invisíveis que criamos. E a gente se sente fortalecido para sermos quem somos, para buscar aprender cada vez mais e para curtirmos este momento em que esse sol gostoso penetra a nossa pele e ali nós decidimos que o nosso dia será maravilhoso, que a nossa semana será maravilhosa e que conseguiremos enfrentar todas as dificuldades e adversidades. E nós aproveitamos esse dia que vai passando, curtindo este momento nessa montanha. E vamos vendo o sol se pondo, aquele colorido mágico que tem em cada pôr do sol. E a gente percebe que está muito feliz com as energias reabastecidas. E quando a noite entra, enxergamos aquele céu infinito, lindo, todo estrelado, com todas as constelações piscando, aquela lua linda no céu. E sentimos que o nosso anjo da guarda se aproxima e nos convida a voltarmos para os nossos lares, onde estamos. E sentimos que voltamos mais plenos de luz e de energia, certos de que a vida é uma dádiva, que cada dia vivido é um aprendizado e uma felicidade. E nós nos preparamos agora, recebendo essa luz, esse amparo de Jesus, para os tratamentos a serem realizados durante o nosso sono, para as visitas que faremos em desdobramento, para as lições que receberemos. E assim estamos leves, felizes, sabendo que nessa noite nós cuidaremos de nós e trabalharemos os nossos medos, as nossas dificuldades, para que amanhã, ao amanhecer de um novo dia, estejamos plenos de luz e de amor. E juntos que possamos unir as nossas energias, pedindo pelos nossos irmãos que estão doentes, por aqueles que estão em processo de desencarne, por aqueles que já habitam o plano espiritual, e peçamos pelos nossos irmãos, que tanto nos auxiliam, transmitindo saúde, paz, alegria e harmonia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal.
porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim, com essa prece, nós finalizamos este momento, sentindo a paz, a alegria, a consciência, a liberdade, a força invadir o nosso ser. Que possamos fazer desta uma noite de paz e harmonia e que amanhã o dia seja maravilhoso. Que possamos ter um feriadão repleto de luz, seja para trabalhar, para tirar folga, para ficar com a família, mas que será iluminado e que nós possamos sentir essa luz dentro de cada célula do nosso corpo, vibrando saúde e felicidade. Obrigada, Pai querido, obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus, mentores, amigos espirituais, familiares e amigos encarnados e desencarnados. Obrigada, que todos possam receber neste momento estas bênçãos que vêm do alto, em nome de Jesus. Finalizamos mais um estudo de oração. Que assim seja. Tem hora que é difícil voltar, né? Quando a gente faz uma mentalização assim. Me deem notícia no chat se vocês estão bem, né? Se estão tranquilos, se estão em paz, porque eu estou. E que nós possamos, sempre que pudermos, fugirmos um pouquinho da realidade e fazermos alguns minutinhos que seja de uma mentalização, de uma meditação, para repormos as nossas energias. Agradeço a presença de todos, um forte abraço, que Deus nos abençoe. Neste final de semana nós não teremos estudo e oração, nós nos encontramos na segunda-feira, às 18 horas. Divulgue para os seus contatos. Segunda-feira, às 18 horas, estaremos aqui juntinhos. Um forte abraço e muito obrigada por todo o carinho e por fazerem parte dessa família Estudo Oração. Boa noite a todos.